A maconha é natural? Ela causa algum efeito cognitivo irreversível? Quais os ganhos que a maconha pode causar? Quais as perdas? Bom, isso e muito mais nós estaremos falando nesse vídeo, o primeiro da série de dependência química, onde nós estaremos falando de diversas drogas, sendo hoje a maconha, mas nós estaremos falando sobre a cocaína, sobre o tabaco, sobre o álcool, entre outros vícios de dependências químicas de drogas lícitas e ilícitas. E hoje nós estaremos falando nesse vídeo sobre a maconha. Para continuarmos, eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar esse vídeo a mais pessoas. E volte lá no vídeo anterior que nós introduzimos o assunto sobre dependência química, tá bom? São vídeos que nós estaremos trazendo muita ciência, muitos detalhes, muita vivência e exemplos para que possamos fazer com que a droga entre cada vez menos na nossa sociedade. E também entendendo o porquê. Por que as drogas ela causa um grau de dependência e seja tão prejudicial à nossa sociedade. Certo? Então, não esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar, que nos ajuda bastante a fazer com que essa comunidade aumente cada vez mais. Vamos lá! Bom, sobre a dependência química, hoje nós estaremos falando sobre a maconha. A maconha, ela é uma droga que ela vem, né, de uma planta. Que muitos acham que o que é fumado, né, é a folha, mas é a flor da maconha. A folha, ela é um símbolo, né, da maconha, da cannabis, certo? Mas a gente precisa enfatizar algumas coisas, porque mesmo ela sendo uma flor, ela ataca o nosso sistema, né? E isso pode causar, sim, sérios danos. Por exemplo, a maconha ela é responsável por casos, né, identificados de esquizofrenia. E ela é causada pelo uso da maconha na infância, né? E a gente entender que o nosso cérebro, ele tem alguns estudos que falam que ele se desenvolve até algumas partes dele, até os 25 anos de idade, tá? Então, quanto mais cedo é utilizada a droga, por exemplo, a maconha, mais sequelas ela pode causar na vida adulta desse indivíduo. Mas aí me perguntam, mas é natural, então ela não é tão ruim assim. E aí eu sempre falo para meus pacientes, será que é natural mesmo? Porque se a gente for pensar, várias pessoas acabam levantando a bandeira sobre o uso da maconha, mas esquece de ver o que está fumando. E aí entra, por exemplo, a prensada. A prensada ela é uma estrutura que tem várias químicas dentro dela. Eu até brinco que é 20% de cannabis da maconha. E ainda é podre, muitas das vezes. Mas aí o pessoal fala, mas tem a skunk, tem a natural, eu planto. Até isso é relativo. Por quê? Entende-se que, por exemplo, eu vou falar de uva, de vinho.
Um vinho que você compra na Argentina, ele é diferente do vinho de Portugal. Mas muitas vezes é o mesmo vinho, vamos dizer, o Malbec, um tipo de vinho. Mas o gosto é diferente. E o porquê? O gosto ele muda por decorrência da forma de plantio, a estrutura do solo, os fertilizantes que são inseridos, a temperatura, a quantidade de água, entre outras coisas que aí é o engenheiro agrônomo que vai te dar mais informações sobre isso. E isso impacta diretamente na qualidade do produto. Então imagina o seguinte, você planta, mas você planta e você coloca algum estimulante nessa terra. Qual estudo ampara, por exemplo, o tipo de adubo que você está utilizando, a quantidade de sol? Então, tudo isso impacta na qualidade e também na incidência de qual a quantidade, né, de canabidiol que está dentro dessa planta, entre outras coisas que estão ali. Então, até mesmo na natura é relativo, porque a forma que é plantado, ou se você compra na natura, a gente não sabe se está colocando algum fertilizante. E um fertilizante de alface que a gente consome não é o mesmo fertilizante de fumar algo. A gente não sabe o quão é prejudicial aquilo inserido de uma forma inalatória. Então, é muito importante a gente entender que a droga ela vai ter sim uma sequela. Não tem droga que não vai ter uma sequela direta. Com o uso excessivo, vai ter. Com o uso irregular, e aí eu estou falando na adolescência, vai ter. E também na fase adulta. Então a gente entender isso. Mas muitos me falam, mas a maconha não vicia. Opa! Estudos científicos apontam que 9% das pessoas que já utilizaram a droga têm um grau de dependência. Então ela vicia? Sim. Então a cada 100, 9 pessoas se viciam. Outros estudos falam que pode demorar dessa pessoa gerar um vício. Muitas vezes até anos. Tá? Mas o vício, ele pode ocorrer. E o vício, ele pode ser de uma forma genética, como eu disse no vídeo anterior, ou de uma forma de se tornar, por decorrência do meio social, por decorrência de diversos fatores, uma depressão, uma ansiedade excessiva, uma demanda de trabalho elevada, entre outros fatores externos que podem fazer com que esse indivíduo procure a droga e se torne dependente químico dela. Mas a maconha ela pode levar para outras drogas? Sim, mas também não. Tá? Nem todos os casos. Tá? É a gente entender que é muito relativo e é caso por caso. Né? Tem casos de dependência mais grave, tem casos de dependência mais leve, tem casos de dependência só pela maconha. Né? Então, é relativo, sim. Então, é entender todo esse processo. E mais para frente eu estarei falando sobre o vício de identificar esse namoro dessa droga, das drogas no modo geral, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que é tio, você que é tia. Então, assim,
Você que quer ter esse cuidado, saber como lidar com esse jovem, como lidar com essa pessoa, com essa criança e como informá-la, tá? Então, a gente entender que vem da natureza, mas pode ser utilizado de diversas formas. E aí a gente está vendo estudos, né, ainda sendo desenvolvidos no Brasil, tá? Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você quer que eu fale mais sobre o que você deseja que eu fale aqui sobre a maconha, comente, fique à vontade. Eu ficarei sempre à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida aqui. Tá bom? Tá bom? O meu nome é Alex Machado. Sou psicólogo responsável pela SM Psicologia, pós-graduado em Dependência Química e Psicopatologias. Fico à disposição de vocês, não sofram sozinhos. E até a próxima.